Irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Uma alegria imensa poder revê-los novamente no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe há muitas décadas, nos proporcionando que busquemos avidamente as informações, as lições necessárias para que nesta existência, sendo divisora de águas para todos nós, muito importante, possamos fazer escolhas mais favoráveis, avançando, sem sombra de dúvida, no nosso processo ético-moral evolutivo. Nesta tarde e noite, mais uma vez, com muita alegria, nós vamos receber a nossa querida Ariana Carvalho, companheira nossa aqui da Sociedade do Movimento Espírita, que irá trabalhar a temática que os senhores estão vendo na tela, né? No mundo tereis aflições, uma afirmativa do Cristo cósmico, e ela irá trabalhar essa questão de que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade, né? Nossa prece de abertura, em seguida uma leitura introdutória que guarda a relação dentro desse contexto que a Ariana vai trabalhar, e ela vai nos dirigir na reflexão da tarde e noite. Pai da vida, força criadora de todos nós, filhos vossos que gradativamente despertam para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais, desenvolvem a partir de agora uma imensa responsabilidade na vossa obra infinita da criação. A consciência amplia-se e, em contrapartida, verificamos das nossas responsabilidades em relação a estas questões e envidar todos os esforços possíveis para nos tornarmos gradativamente seres humanos melhores, exemplificando através da nossa conduta e da nossa postura, para que outros irmãos nossos também possam despertar para essa mesma realidade. A nossa solicitação, Senhor, não poderia ser outra, a não ser que, através da vossa infinita misericórdia, a nossa vontade e o nosso desejo de nos ajustar às vossas leis possam ser potencializadas pelo vosso infinito amor. Abençoa-nos a todos, inspira através dos vossos mensageiros celestes a nossa expositora, para que a reflexão desta tarde e noite desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e torne-se o mais rápido possível um hábito saudável na nossa vivência. Que assim seja, Senhor. 1964 foi um ano extraordinário. A benfeitora Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, lança sua primeira obra, Mestre de Amor. Tiramos um trecho do capítulo 13, onde a benfeitora analisa sofrimento e aflição. Achamos interessante trazer para compartilhar com todos no início de algo que virá logo em seguida. Diz a nossa amada benfeitora: ei-los misturado em todo lugar. Sofrimento causado pela evocação de um amor violento que passou célere e aflição de quem, não tendo amado, deseja escravizar-se desnecessariamente. Ela trabalha esse paradoxo. Sofrimento decorrente do desejo de perseguir quanto gostaria de fazê-lo, e aflição porque perseguido não tem oportunidade de também perseguir. Sofrimento pela dor que anseia agasalho no coração, e aflição em face da dor que vergasta por não poder fazer quanto gostaria, comprometendo-se muito mais. Sofrimento nascido do desequilíbrio da ambição que deslocou a linha básica do caráter, e aflição porque, desejando e tendo tanto, não pode fruir quanto pensava gozar. Sofrimento derivado da revolta de não possuir felicidade nos moldes que planejou. E aflição por ter a felicidade ao alcance das mãos, constatando, porém, quanta treva e pranto se agasalham no manto brilhante dessa felicidade ilusória. Sofrimento por muito ter
e constatar nada ter, e aflição por nada ter e descobrir quanto poderia ter. Sofrimento na cruz do desequilíbrio e aflição do desequilíbrio na cruz do dever reparador. Sofrimento em quem luta pela reabilitação e aflição em quem, errando, não tem força para reabilitar-se. Sofrimento que vergasta e aflição buscada para vergastar. No entanto, é o sofrimento uma via de purificação e a aflição um veículo de sofrimento para quem, mantendo o encontro com a verdade libertadora, elege na recuperação dos valores morais a abençoada rota através da qual o espírito se encontra consigo mesmo, depois das lutas fúteis do caminho por onde jornadeiam os desatentos infelizes. Com Jesus, tens aprendido que sofrer, recuperando-se interiormente, é libertar-se, e afligir-se, buscando renovação, é ascender. Empenha-te no valoroso esforço de eliminação do mal que reside em ti, pagando o tributo do sofrimento e da aflição à consciência, certo de que, antes da manhã clara e luminífera da ressurreição gloriosa do Mestre, houve a sombra da traição e a infâmia da crueldade como valioso ensinamento de que, precedendo a madrugada fulgurante da imortalidade triunfal, defrontarás a noite de silêncio e testemunho, que te conduzirá, porém, à radiosa festa de luz e liberdade definitiva. Sofrimento e aflição. Mas será que é possível, desta forma, transformar o sofrimento em felicidade? É o que nós vamos ouvir a nossa querida Ariana a partir de agora. Honrados. Boa tarde, boa noite. É com grande satisfação que retornamos a essa casa para conversar mais um pouquinho sobre essa boa nova, sobre o Evangelho de Jesus que nos orienta e que vem, à luz da doutrina espírita, desvelar, orientar-nos sobre trechos, partes que talvez ainda não estivéssemos despertos. No mundo tereis aflições. Então, nós já tínhamos sido orientados sobre isso há algum tempo. Mas de que forma o sofrimento pode ser traduzido por felicidade? De onde será que surgem esses questionamentos, se não do nosso próprio íntimo, desse nosso eu interno, desse Deus em mim, que é o self, na tentativa de nós próprios nos convencermos sobre a importância de estarmos na Terra, esse mundo de provas e expiações. Divaldo Franco, certa feita, em conversa com sua mentora Joana de Ângeles, expressava-lhe o seu descontentamento para com ela, tendo em vista que depois de haver psicografado várias obras, nenhuma mensagem sequer havia sido dirigida a ele, quem mediava todas essas comunicações. Até que, surpreso ele ficou, quando ela lhe informou para prestar atenção em todas as mensagens que ela havia ditado a ele em todas as suas obras, qual era o tempo verbal, em qual pessoa ela escrevia. E ele, naturalmente, a respondeu: ti, tu. Então, Divaldo, é para você que eu escrevo todas essas mensagens. E é baseado nessa história real que eu me sinto aqui hoje,
para mim esse trecho de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, em O Evangelho no Lar. Depois desse capítulo já ter sido lido inúmeras vezes, em um momento ímpar, familiar, tocou o meu coração, sensibilizando-me, e divido com vocês. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. E aí vem a partezinha. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. E era essa aflição que eu sentia, era essa angústia que vinha me acompanhando. O que era então? Falta de fé. Foi um susto. E aí comecei aos quatro ventos a divulgar esse parágrafo. Incomodei muita gente. E sempre que me pego angustiada, ainda hoje, fé. Cadê a tua fé? Esse raciocínio foi mais ou menos em dezembro do ano passado. Passou. Até que em nosso grupo de estudos, aqui na terça-feira, estudamos sobre o Evangelho psicológico. E esse ano nos dispomos a nos organizar na distribuição dos capítulos para que cada um organize, ou cada dupla organize uma ideia para apresentar. A misericórdia divina é tão grande, é tão bela, e acreditando naquilo que nós chamamos da sincronicidade do universo, em que tudo se organiza direcionando para que nós sim sejamos felizes e aprendamos a ser melhores a cada dia. Olha lá o capítulo 5 me escolhendo para que eu organizasse a fala no grupo de estudos. E aqui estamos nós. Antes era para conversar sobre essa parte, o mal e o remédio, porque já que o capítulo tinha me escolhido, eu queria falar dessa parte que me acompanhava. E quando fui estudar o capítulo, me deparei com o item anterior a ele, que também já tinha sido lido inúmeras vezes, mas que nunca havia me tocado daquela maneira. E é sobre ele que vamos conversar hoje. Então, o nosso item, o 18, que trata do bem e do mal sofrer. E ele diz assim para a gente: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo, sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Ou seja, a condição de sofrer não é exclusividade de ninguém na Terra. Todos estamos sofredores na Terra. Ele continua, poucos sofrem bem. Espera aí, como é que é isso? Sofrem bem? Poucos
Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Esse reino de Deus que está no meu íntimo, que é esse Deus em mim, que é quem proporciona esse olhar para dentro de mim, para que eu opte a olhar para esse Deus e esse ego e essa matéria aceite conversar com esse espírito. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. E aí, nessa dualidade do desânimo e da coragem, a gente já pode observar de novo o quanto nós precisamos estar ativos nas condições em que nós vivemos. Porque o desânimo nos coloca numa posição passiva, que não vai nos levar a lugar algum. A prece, continua, é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. E lá naquele momento em que a gente se sente angustiado, e aí prece e não passa, lembramos do mal e o remédio. Cadê a tua fé? E é o que ele continua. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele, Deus, não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Isso parece uma frase de efeito, né? Mas vamos nos imaginar passando por uma dificuldade e ao invés de nos colocar numa situação de autocomiseração, de coitadinho de mim, eu me coloco como sujeito daquela condição em que eu estou vivendo e como um filho forte que vai à luta e que o Pai me escolheu para aquela luta porque eu consigo. Não é diferente? O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação, à aceitação ativa e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Olha que maravilha! Eu estou muito aflita hoje, então quer dizer que a minha recompensa vai ser muito grande se eu conseguir passar por esse momento. Mas essa recompensa deve ser merecida. Meritocracia. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. Porque são com as tribulações que eu posso aí receber a minha recompensa quando bem vivida. E a didática de Deus e o exemplo de Jesus são perfeitos. E olha o exemplo que eles dão para a gente, se não é para nos convencer, para que a gente largue mão desse sofrimento negativo e passe a entendê-lo, a observá-lo de outra maneira. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito. Porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como militar e não aspires a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Olha que diferente. Eu não vou receber a minha progressão se eu não for à frente da luta. Muda a lente com que eu olho esse sofrimento. E essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento.
pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. E isso nos traz de volta à nossa condição humana. E esse abismo que divide o que é do físico, o que é da matéria, o que é do espírito, o que é da moral. O fato de eu lidar fortemente com alguém numa disputa, numa luta, não faz com que eu seja forte moralmente e lide bem com os meus desafios morais do meu dia a dia. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso. Se a reserva com Deus, deve ser boa mesmo, né? Quando vos atingiu um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. Nós temos a tendência de, quando chega até nós um desses desafios, nós tendemos a sair à luta sem trazer a consciência, de uma forma reativa e não proativa. E aí a gente se perde. Que possamos aproveitar para trazer esse desafio, esse sofrimento, essa aflição para a consciência, para eu entender esse processo que vem acontecendo comigo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei, com justa satisfação, eu fui o mais forte. E aí, por que eu resolvi mudar para esse item? Estava eu em casa, tranquilamente, me preparando para estudar para a prova com a minha filha. Toco o telefone, minha irmã, num desafio da vida familiar. Dá aquela taquicardia e, ao mesmo tempo, nesse processo de autoconhecimento que a doutrina espírita nos propõe, calma, impaciência, traz para a consciência, respira, pensa, traz, cadê o Deus dentro de você? Mas isso tudo tinha que ser em 2 segundos, né? Porque a outra estava no telefone. E aí, desenrolamos ali a situação familiar, e aí eu falei para ela, então eu vou ler um pedaço para você do evangelho que eu estou estudando. Porque naquele dia, justamente antes, eu sabia que essa semana, essa que a gente está vivendo, ia ser atribuladíssima de tarefas. E aí a agenda não tinha sido suficiente para mim. Falei, gente, eu vou precisar fazer uma agenda separada da minha agenda para eu saber por onde que eu começo, para eu saber para que eu dou prioridade. Surpreendam-se. A prioridade era preparar as coisas para o espírito. As coisas da matéria eram as segundas. Já entendi com a mensagem subliminar. Entendi, Ariana. Primeiro o espírito, depois a matéria. E vamos lá. Comecei a ler o evangelho e aí com esse despertamento a gente se sensibiliza. E li uma parte do evangelho, me sensibilizava. E li uma parte do evangelho. Essa parte que eu estou lendo para vocês. Aí dali uns minutinhos toco o telefone, que é essa parte que eu contei para vocês. E aí então eu quis contar para minha irmã, né? Você não sabe, eu estou lendo, deixa eu ler para você essa parte. E aí era bem essa parte aqui que fala da impaciência. E aí, a hora que eu terminei de ler, ela falou para mim assim, peraí, você jura que isso que você está lendo aí é para preparar um trabalho? Aí eu, juro. Nossa, mas que trabalho bom esse, né? Então, olha a misericórdia divina nessa sincronicidade do universo de novo, sabendo que talvez a Ariana não fosse buscar subsídios para enfrentar esses desafios do dia a dia com uma forma um pouco mais serena. Já sabiam disso lá atrás. Vamos propor para ela, se ela não quer ser expositora nas casas espíritas,
aproveitando uma fala do Marlon Reikdal, né, que para a gente ser expositor, a gente tem que gostar de estudar sobre o assunto que propõem para a gente vir falar e ter um pouco de exibicionismo, segundo o Marlon. Essa parte então está tranquila, né? Então vamos lá. Aceitamos essa tarefa lá atrás, que dá subsídio para a gente viver a vida, para não dizer que ela não foi vivida. Então, olha a beleza e a misericórdia de Deus na vida da gente. E aí, como se não bastasse, esses textos, ele finaliza com essa oportunidade da aflição. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra e após o trabalho virá o repouso. Aqui é mais uma situação que nos lembra da nossa condição humana e nos chama a atenção para esse nosso ego que muitas vezes é inflado e que acreditamos que viemos para esse mundo só para sermos felizes. Eu sou tão bom que um sofrimento não pode me atingir. Pode atingir meu vizinho, mas a mim não. E aí a hora que Jesus conta para a gente, e os seus benfeitores, como Lacordaire, nessa mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembram que sofrimento na Terra não é exclusividade de ninguém, nos traz de volta a essa nossa condição humana, de que todos somos iguais e precisamos uns colaborarmos com os outros. E aí então, Divaldo Franco e Joana de Ângeles, em um capítulo da obra Jesus e a Atualidade, nos fala sobre os desafios. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontre a calma, anelando, desejando ardentemente por conquistas mais importantes. Vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta a paz, que passa a querer em forma duradoura. É tão bom quando a gente, passando por um desafio, a gente passa bem e sente paz. E aí a gente passa a querer saber, mas o que será que me foi, que condição é essa que me foi geradora de paz? Eu quero mais. Que água que é essa que mata a minha sede para sempre? E aí é o convite de Deus para olharmos para nós mesmos. No começo são dores com intervalos de bem-estar, até conseguir a tranquilidade com breves presenças de sofrimento. Já pensou que maravilha? Culminando com plenitude sem aflição. Eu quero para essa encarnação. Não quero esperar para as próximas. Já pensou? Que maravilha! Olha isso, tranquilidade com breves episódios de sofrimento. Ou será que a gente não precisa de novo mudar a lente? Não é que o sofrimento vai deixar de existir, mas eu olhando para ele de maneira diferente, eu vou ter uma impressão de uma tranquilidade maior. Não é uma forma para a gente pensar, tendo em vista que a gente ainda está no mundo de provas e expiações? E aí eu convido vocês, porque aí eu vou ficar intimamente mais tranquila, a entrar no YouTube, depois quando vocês entrarem na casa de vocês, e buscarem lá, Sofrimento Iris Sinotti. Vão ter 2 links em que ela, que é uma psicóloga, que faz parte do Núcleo de Estudos Joana de Ângeles, lá da Bahia, fala sobre o ciclo do sofrimento. Eu aproveitei algumas ideias para trazer, que são ideias pinceladas,
que eu vou tentar cumprir no nosso tempo, mas que eu convido cada um a ir lá e ouvi-la, porque é de uma grandeza imensurável. E aí ela começa a dizer que, mesmo com o desenvolvimento que nós temos no mundo hoje, nós ainda temos dores e sofrimentos. Não raramente nós ouvimos uma pessoa dizer: eu estou aflita, eu sinto doer o meu coração, a minha alma dói. E aí ela completa: a dor é uma manifestação física. Eu provoco ou o outro provoca em mim. Isso é possível. O sofrimento já é uma manifestação mental, opcional, ela diz, que não pode ser provocado deliberadamente por alguém. Então, se eu sofro, eu preciso procurar isso dentro de mim e não fora, porque ele é opcional. Por mais que eu diga: alguém me magoou, alguém me feriu emocionalmente, fui eu que optei aceitar a mágoa que o outro provocou em mim, que é o que o Raul Teixeira chama de aceitar o lixo do outro. O outro não está bem, vem para você e você aceita. Você fica mal, você se magoa, você sofre. E aí isso é uma opção. E aí a nossa fala vai se basear, se organizar nessas 4 verdades, nobres verdades que o Buda propõe, que são o sofrimento, as origens do sofrimento, a cessação do sofrimento e os caminhos para a libertação do sofrimento. Porque ele registra que a única função da vida é a luta pela vitória sobre o sofrimento. Empenhar-se em superá-lo deve ser a constante preocupação do homem. Eu já diria, a constante atenção do homem, porque a gente não se preocupa, a gente precisa atentar-se. Então vamos lá para a proposta, para essa primeira verdade que é a do sofrimento. O sofrimento existe e é inerente à condição humana. E se eu elimino a causa, eu cesso o sofrimento. Ai, como é simples! Eu sei o que eu vou lá cessar o sofrimento. O que te faz sofrer? Fica a pergunta. O que? A gente se pergunta? É o meu salário. Troca de emprego maravilhosésimo, um salário, ó. Não estou feliz. Falta. Não dá. Ou eu fico com aquela sensação de que agora eu ganho bem, mas eu trabalho muito, então eu não estou conseguindo viver a vida, e aí eu sofro por uma vida não vivida. Um capítulo lindíssimo de Espelhos da Alma, que a Iris Sinotti escreve na obra Espelhos da Alma, tem ali na nossa livraria. Esplêndido, a vida não vivida. E como é que a gente faz para viver uma vida não vivida? Já foi. Sofrimento, uma primeira verdade do Buda. Então a gente precisa saber por que ainda temos tanto sofrimento. Quais são as origens desse sofrimento? Em todo o percurso histórico, a gente vem percebendo que a gente sofre mesmo com os avanços. Então, o que está acontecendo? Será que nós não estamos avançando na fieira que nós devemos? É um bom pensamento. Será que nós não estamos avançando para a asa da tecnologia, da inteligência, da comunicação e esquecendo do aconchego, do amor, do carinho, da caridade, da moral? Será que o investimento não está sendo exclusivo para uma dessas 2 asas que nos levam à evolução?
Será que estamos dando a atenção devida às situações de sofrimento? Eu estou prestando atenção que eu estou sofrendo? Ou a gente só está acumulando sofrimento? Porque a Iris diz para a gente que nós temos o hábito de guardar. E não é só guardar coisas, não. Eu guardo mágoa, eu guardo angústia, eu guardo raiva. E às vezes eu nem percebo que eu estou guardando. Só na hora que eu vou fazer a minha faxina, e que aí é essa faxina íntima, quando eu resolvo olhar para dentro de mim mesma, que eu vou vendo quanta coisa já não me serve mais e que está ali. Então, naturalmente, me incomoda. Mas não é fácil. Às vezes, essa manifestação precisa ser física, para que a gente preste atenção. Porque Joana de Ângeles diz para a gente que a gente corre, 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 mas não chega a lugar nenhum. Alguém tem essa sensação no dia a dia? Talvez porque a gente esteja correndo para o lugar errado, em bases equivocadas. Então, se esse sofrimento é uma condição mental e independe de uma condição externa, seria lógico e válido que eu mudasse esse meu olhar e olhasse para dentro. E dá um trabalho. Nós precisamos, diz Rinpoche, um mestre budista, fazer uma distinção claríssima entre o que é do interesse, entre o que é do interesse e do nosso próprio ego e do nosso maior interesse. É dessa confusão que vem o nosso sofrimento. O que eu quero de verdade, intimamente, e o que o meu ego, que é essa estrutura da consciência, uma parte da consciência, que me ajuda a me identificar como personalidade, importantíssima, como caminho que me oportuniza conversar com esse eu interno, que é o self, mas que, se eu não mantê-lo firmemente aqui nas rédeas, ele me conduz para aquilo que ele quer, que geralmente são as coisas mais fáceis, a porta larga que o Evangelho nos propõe. E aí essa confusão que o meu eu íntimo, o meu self quer, com o que o meu ego diz para mim, eu fico ali perdida no meio. E aí é quando eu sofro. Então a gente precisa se conhecer mais, porque aí a gente vai saber reconhecer quem que está nos chamando. Os apelos que eu estou recebendo intimamente são de quem? Tem mais a cara do ego que tenta me persuadir, ou do self? E eu só vou saber olhando para mim. Não vai adiantar eu pegar a receitinha daquele que está junto comigo, porque o eu interno dele é ele, e não eu. Eu posso me espelhar, seguir como exemplo muitas vezes, mas não dizer que vai dar objetivamente daquela maneira. Eu preciso experienciar. Então, deve ter uma causa ou uma finalidade esse sofrimento. Mas quais seriam os motivos que nos levam a sofrer? Será que só por ser humano é que a gente sofre? Ou porque a gente está dando muita energia para o ego? E aí ele, infla, e a gente entende que realmente ele é o porteiro para o nosso inconsciente, mas na verdade ele se acha o mordomo, ordenando cada uma das coisas que precisam ser realizadas. Mas o sofrimento, para a nossa condição humana, nos fortalece. Como a imagem primeira do carvão e do diamante. Quem que quer ser diamante e quem que quer ser carvão? Somos os mesmos. O diamante é o carvão lapidado,
a gente é a mesma coisa. Eu crístico, lá no anos-luz que o Haroldo Dutra Dias conta pra gente, sou esse eu agora, imperfeitíssima. O mesmo eu, passando pelas vicissitudes da vida e saindo melhor, um dia lá na esfera crística. Levando comigo aquilo que não é efêmero, que eu adquiri nessa existência. Então, esse ego inflado faz com que eu seja indiferente ao meu sofrimento e ao do outro. A hora que eu percebo que tem alguma coisa me incomodando, eu vou lidar com ele, mas de jeito nenhum, que trabalho que dá. E realmente isso deve ser um equívoco. Eu sofrer? Imagina! Boto debaixo do tapete, nos porões do inconsciente, até uma hora que esse inconsciente cansou de bater tranquilamente lá para o ego. Toque, 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 estou aqui, quero passar para a consciência. E o ego, não quero nem te olhar. E esse conteúdo não vai caber nesse porão. E ele vai vir com toda a força. Vai ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, que a gente se atente a quanto dessa nossa energia a gente está depositando para as coisas da matéria, para as coisas que são efêmeras. As causas, elas podem ser divididas, as causas do sofrimento, em causas físicas. Então, eu tenho uma doença física que me causa sofrimento. Em que eu posso, que aí se eu conseguir perceber essa doença física como uma depuração para o meu espírito, eu cresço com aquela causa física. As causas ambientais, o estresse no trânsito, o estresse no trabalho, no grupo familiar, são causas ambientais, que influenciam na nossa vida, muitas vezes diminuindo a nossa imunidade física e nos fazendo adoecer, gerando uma causa física. Olha o ciclo do sofrimento. E aí a gente vai também ficar mais atento às causas de sofrimento que a Iris trata, né? Que aqui no ambiental pode diminuir a minha imunidade e uma virose física me acometer e eu tenho uma enfermidade física. E ela ainda comenta das enfermidades emocionais, em que diminuindo, sendo agredida e me sentindo agredida, sofrida com essa causa, eu diminuo as minhas barreiras de proteção espiritual, eu me afeto emocionalmente e aí me vejo sofrendo novamente. E aí seguem as causas psicológicas do sofrimento. Eu sofro por causa do meu passado, da minha vida não vivida, que nós estávamos comentando. Eu sofro pelo meu futuro. Eu não sei quantos anos eu vou viver, eu não sei se eu vou ver os meus filhos casarem, eu não sei se eu vou conseguir dar uma boa vida para os meus filhos, eu não sei se eu vou conseguir desencarnar tendo atingido essa tal felicidade. Mas dizem os benfeitores que o que gera mesmo sofrimento na gente é nós observarmos no presente que a gente não está fazendo nada em relação ao que foi no passado e ao que vai ser no futuro. Gente, isso é chocante. Isso é chocante. O nosso sofrimento é de agora. Porque eu sofro por ontem e pelo amanhã. Isso não faz sentido. Não parece pouco inteligente? Mas a gente se vê assim o tempo inteiro, que é o que nos faz ser estatísticas altíssimas de ansiedade. Por exemplo, a gente pode falar do sofrimento por causa de si mesmo. Da alta comiseração. Ou do sofrimento pelo outro, em que eu acho que do meu jeito é o jeito que vai dar certo. E aí eu quero viver a vida do outro. Eu quero apontar para ele tudo o que é que ele tem que fazer. Eu tive uma orientação há poucos meses, poucas semanas, que fazendo essa conduta, nós estamos matando o outro. Isso foi tão chocante para mim. Porque
Porque você vivendo a vida pelo outro, você fazendo pelo outro aquilo que ele próprio poderia fazer por ele, você não está dando a oportunidade dele viver, dele ser o sujeito da vida dele. Gente, isso para mim foi chocante, porque às vezes a gente não faz por mal. Por conta do perfil mais, proativo e faz isso e faz aquilo, você está resolvendo a sua, você já vai lá e pá, faz isso aqui para você, olha, eu estou fazendo para mim, está dando super, mas está dando super para você, está dando super porque você descobriu que isso é bom, está dando super porque você é o sujeito da tua vida. E aí você vai estar gerando no outro aquele indivíduo inseguro, que a hora que ele se vê diante de uma situação e que ele não tem o outro ali junto com ele, ele pira, porque ele nunca resolveu sozinho os seus desafios. Sozinho no bom sentido, que a gente sempre está com Deus, com a espiritualidade, com os amigos queridos ao nosso redor, mas a decisão precisa ser nossa. Isso é tão grave. O sofrimento pelo que se tem, eu tenho muito, daí eu fico morrendo de medo de perder. Aí eu acumulo, porque vai que eu perco um pouco, eu ainda tenho esse que eu estou acumulando. Então eu sofro porque eu tenho, eu sofro porque eu não tenho. Gente, é assim. Eu sofro porque eu estou viva, então eu tenho essa minha condição de vida dentro de uma história, de um meio, mas eu também sofro porque eu lembro dentro do meu pessimismo que a cada dia é um dia a menos de vida que eu tenho nessa existência. Então parece que eu corro atrás desse sofrimento, e a Iris fala algo muito chocante também para a gente, como que se eu quisesse conservar esse sofrimento de forma inconsciente, porque na verdade eu entendo que pelo menos é alguma coisa que eu tenho de certo. O sofrimento, pelo menos eu tenho alguma coisa. Então eu guardo isso comigo. E a gente ainda tem as causas espirituais das aflições, Alguém que nasce em um corpo com uma inteligência limitada, por uma prova, por uma expiação. E aí vem a nossa querida mentora Joana de Ângeles, que diz para a gente que a maioria dos sofrimentos decorre da forma incorreta, porque a vida é encarada. Na sua transitoriedade, os valores reais transcendem ao aspecto e à motivação que geram prazer. Prazer não é o mais importante. Esse é o sofrimento da impermanência das coisas terrenas. Por isso que aquilo que eu acho que eu mais quero agora me dá uma felicidade, que eu acho que é uma felicidade, mas é uma sensação de alegria, vai passar daqui 2 ou 3 meses. A psicologia tradicional já nos traz objetivamente esses dados. E aí, o sofrimento continua enquanto ainda estivermos atendendo esses apelos do ego. Adiar esse enfrentamento gera angústia e sofrimento, porque eu não estou aproveitando a oportunidade divina. Até que vai vir uma hora, do nada, nada é do nada, A gente que acha que é. Que vem aquela angústia, que é aquele porão que sempre foi lotado, deixado para depois o sofrimento, não de forma consciente muitas vezes, e que vem com toda aquela força. Ariana, você é filha de Deus, você é muito amada, então nós vamos lhe dar a oportunidade e agora você vai ter que perceber, toma a tua angústia. E pluft, vem, e não larga. E aí você reza, e aí você tenta dormir, e aí você, faz qualquer coisa que antes passava um sentimento de angústia, que na verdade era uma ansiedade superficial, não passa. O que está acontecendo?
eu não estava tendo coragem para enfrentar a prova. Que prova? Olhar para mim mesma e ver onde esse Deus em mim está tentando iluminar e que eu estou tapando a minha visão, não querendo olhar, com medo de sofrer, mas ao mesmo tempo sofrendo por não se conhecer. E aí Joana de Ângeles continua, agora em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que elaboraram para eles mesmos, experimentando dores e amarguras graves, de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior, adotando comportamentos saudáveis. Então, se eu não estou olhando para mim, não é saudável. Se eu quero ser saudável, eu preciso me conhecer, além do que a minha identidade me propõe, mas a minha identidade como eu profundo. Então, entender a causa do sofrimento me ajuda, sim, a viver melhor. E aí eu preciso ficar atento para que, em posse dessas informações, eu não tente justificar, transferir responsabilidade, que seria mecanismos de defesa do ego, tentando camuflar essa transformação mais uma vez. Então, a gente muda o raciocínio, a gente deixa, quando a gente se atenta, desperta, para de perguntar para o pai, por que eu sofro? A gente muda o pensamento, deixa da revolta, do porquê, porque entende da justiça e da misericórdia divina, e passa a perguntar, pai, eu não estou entendendo direito, me ajuda, para que eu estou sofrendo? Que tipo de melhoramento eu posso fazer com essa oportunidade de me lapidar? E aí, então, eu aproveito o sofrimento como instrumento de lapidação e utilizo essa frustração para diminuir esse meu ego inflado, porque nada melhor do que para dar limite ao ego do que a própria frustração. E uma das orientações do Evangelho também é que, na observação de que nós estamos frustrados, já é um sinal de que eu vinha me equivocando. Então, aproveitar a frustração para o crescimento, para a orientação desse ego, de que ele é apenas uma parte da consciência que me ajuda a fazer a ligação com esse meu eu, com esse meu Deus interno. No capítulo 4 de Plenitude, Joana de Ângeles comenta que, em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete. Olha só, a gente se ocupa com o sofrimento e se compromete menos. Então é terapêutico mesmo. Demorando-se em reflexão de onde partem a operação de reequilíbrio. É comum a mudança de comportamento para pior quando diminuem os fatores afligentes. Vocês já tiveram essa sensação? A hora que você está lá no momento de desafio, você faz evangelho todo dia em casa, você, sei lá, vem para a palestra e toma passe e água fluidificada e fala de Deus para todo mundo e está no telefone lendo o evangelho, né, para o outro. Aí passou a aflição, evangelho uma vez na semana, olhe lá. A gente ainda é indisciplinado, então ainda precisa ser lembrado pelo sofrimento. Do item 3, da terceira verdade, da cessação do sofrimento, a gente questiona, será que a meta do ser humano é mesmo a felicidade? A gente precisa se perguntar qual felicidade. Então a gente precisa rever a meta.
Qual felicidade que eu tenho buscado? A efêmera? A que passa o episódio de alegria daqui 3 meses? Essa não é a felicidade que o ser humano busca, que deveria buscar. Então eu preciso mudar a meta. E lembrar do Viktor Frankl, aquele psicólogo que viveu no campo de concentração e que percebeu que ele só sobreviveu ao campo de concentração porque ele buscou um sentido para a vida dele. E ele escreveu um livro, tem disponível em PDF na internet, para quem quiser dar uma olhada. Viktor Frankl, que fala sobre o sentido da vida. Então, quando eu tenho o objetivo de viver, eu entendo o sentido da minha vida, eu quero viver da melhor maneira. E aí, então, eu saio desse ciclo de sofrimento que o ego me propõe. Frustração, sofrimento, travo, congelo no sofrimento. Eu preciso caminhar e ir além para o amadurecimento, porque eu retorno aqui para o meu ego, diferente, fazendo para ele novas propostas. Não que as frustrações e os sofrimentos não vão continuar ocorrendo, mas o meu olhar para eles será diferente. Será de um olhar amoroso. E aí, naturalmente, esse sofrimento passa a ser um desafio e não mais um sofrimento. E por que a gente usa desse sofrimento para fazer os outros sofrerem? Hábito. Sempre foi assim. Aquele que recebeu o grito na infância, se não trabalhou o motivo de sofrimento, não identificou que aquilo era sofrido para ele, não trabalhou, ele vai gritar com o outro depois. A gente precisa interromper esse ciclo, trazendo esses itens que nos fazem sofrer para a nossa consciência. A gente tem que obter a consciência do sofrimento, que é colocar luz na nossa sombra. O foco que antes era pequenininho ali naquela parede, eu me proponho a aumentar esse foco e aí eu vejo tudo que está ao redor e que eu nem sabia que existia ali. Então, mais tarefas, mais desafios, porque agora nós somos mais fortes. Então, eu tenho capacidade de enfrentar desafios maiores. Jung diz para a gente que a consciência humana iluminada rompe a cadeia do sofrimento, adquirindo significado metafísico além do que é físico e cósmico, universal. E aí a gente parte para a quarta verdade de Buda, os caminhos para a libertação do sofrimento, em que eu tenho várias portas fechadas, que eu não sei o que tem ali. Pela chance de eu estar no mundo de provas e expiações, é de 99 serem motivos de sofrimento e uma não. Aí eu desanimo. 99 para dar errado, que são desafios, e uma para eu acertar? Seria realmente um motivo de desânimo se nós desconhecêssemos sobre essas portas. Mas eu posso botar luz, eu posso trazer à consciência essas portinhas que estão fechadas lá no meu inconsciente. E aí, sabendo dessas portas fechadas, eu vou bater com amor, vou dar uma olhadinha no meu tempo, tendo a chance de vencer o desafio que está ali por detrás daquela porta. Então eu tenho a escolha do desafio, porque eu trouxe para a minha consciência. Então eu posso escolher o caminho quando eu conheço. A proposta do autoconhecimento, que não podia ser diferente. É o meio prático mais eficaz para vencer na vida e resistir aos arrastamentos do mal. Então, nós temos algumas alternativas para lidar com esse sofrimento. Eu tenho que prestar atenção se eu não estou sofrendo em silêncio, guardando isso para mim,
se eu não estou fugindo do sofrimento, colocando nos porões do meu inconsciente, que ora virão com muito mais força, se eu não estou passando adiante o sofrimento, responsabilizando o outro por aquilo que eu estou sofrendo. Mas que, na verdade, o ideal seria extinguir o sofrimento, utilizando a energia para reciclar. Eu uso essa energia de forma diferente, transformando e ressignificando aquele sofrimento na minha vida, podendo sim ter um olhar de felicidade, porque me torna melhor. Então, qual que é o sentido da sua vida? É uma boa proposta para o nosso raciocínio hoje à noite, como nos propunha Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. No mundo tereis aflições. Não vai ser fácil. Jesus já havia dito isso para a gente. Mas ao mesmo tempo, o consolo. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu e é o nosso melhor exemplo, nós também podemos. E é isso que eu desejo para todos nós, não só nessa existência, como nas várias outras que nós ainda vamos ter, que nós tenhamos a sabedoria de utilizar todo esse conhecimento que nos chega às mãos, utilizar bem o conhecimento, olhar para dentro de nós mesmos, para que, em posse desse conhecimento, nós possamos fazer as melhores escolhas e sermos felizes ainda na Terra, dentro da parcialidade que nos cabe. Muitíssimo obrigada. Fiquem com Deus.